Já estamos de volta com o programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você, este é o plano. Também com a gente, a companhia da Zelar, distribuidora de águas. Zelar, fone 3454-3330 e Proeste Nissan, na Proeste Nissan, da Negócio, Tiradentes, 1268 em Marília. Fale lá com o Maurício e toda a sua equipe, você vai ser muito bem atendido. O programa Conexão de hoje falando sobre enxertos ósseos e implantes, com o Dr. José Wilson Kleinschmidt, da Oral Center, está aqui com a gente, ele que é especialista no assunto e trouxe aqui uma informação muito, para você que ligou o televisor agora, muito interessante, que a gente está falando dos enxertos ósseos e o doutor destacou aqui o seguinte, anos atrás o enxerto veio aí como uma novidade extremamente importante e tal, e hoje a novidade é que, e o doutor, através das técnicas que ele desenvolveu, hoje não são todos os casos que anteriormente necessitavam de enxertos que são necessários agora, porque até mesmo essa tecnologia, com a informação, com a experiência clínica, né, doutor, vai dando essa capacidade de melhorar, sempre visando o bem-estar do paciente, não é? Sim, hoje temos a possibilidade de realmente evitar o ósseo. 80% a 90% dos casos no meu consultório hoje nós evitamos e com isso nós conseguimos uma satisfação muito maior do paciente, porque evitamos expor ele a várias situações e isso sempre deixa o paciente mais feliz, porque quanto menor o risco, menor a possibilidade de ter problemas e todo procedimento cirúrgico tem o seu risco, por menor que ele seja, e nós procuramos trabalhar sempre com segurança. Na Oral Center, o primeiro quesito que nós damos valor é a segurança. Segurança em todos os sentidos. Segurança na parte da biossegurança, na asepsia, na esterilização, no ambiente, para que a pessoa não entre lá na Oral Center e acabe contraindo uma doença contagiosa, alguma coisa. Então, nós temos um protocolo de segurança lá, onde seguimos todas as exigências da Anvisa e superamos essas exigências e muito com as nossas práticas diárias, fazemos uso de práticas muito além do exigido, porque isso faz com que nós ofereçamos mais segurança para o nosso paciente e mais tranquilidade para todos. Eu sou testemunha disso, né? E já percebi a importância que isso tem, né, doutor? Até mesmo, o senhor falando, me lembrou que foi um comentário que eu fiz na época, a recuperação, por exemplo, uma extração, a recuperação para um implante, tudo muito mais rápido por conta de todo esse cuidado com essa asepsia. Sim, o cuidado desde a chegada no balcão da recepção com a Cristina. Que, aliás, um grande abraço, que ela é fantástica. Ela é fantástica, as meninas, as auxiliares, todas os dentistas que trabalham lá, a doutora Fernanda, o doutor Paulo. Uma equipe sensacional. Toda a equipe das meninas, as auxiliares. Então, o cuidado, o treinamento que nós damos para o pessoal é muito grande. Fazemos reuniões frequentes com discussão de casos, com discussão de normas, discussão de formas de aumentar a segurança, aumentar a qualidade dos tratamentos. E isso é muito importante. Uma equipe treinada é uma equipe que trabalha mais unida, trabalha mais sincronizada e o resultado esperado é mais facilmente obtido. E como também temos o laboratório protético, você que me honrou com a sua presença lá, com o seu tratamento. Olha aí que coisa, então, joga aqui, ó, você vê, isso aqui é o Oral Center aí, ó, coisa boa demais, ó, sorrir. Voltei a sorrir, né? Agora não pode sorrir, que o seu sorriso. O doutor ainda brigava comigo, falava assim, mas você sorri pouco, Marcos. Logo depois que nós terminamos, né, doutor? Tive que aprender a sorrir novamente, né? Porque o indivíduo, ele acaba. Aí, ó. Agora pode mostrar tudo. É muito bom. A pessoa, quando não tem o dente bonito da forma que ela gostaria, ela fica um pouco inibida de sorrir. Fica, é verdade. E eu realmente, como eu fiz esse comentário com o Marcos Vinícius, eu falei, Marcos Vinícius, você precisa agora passar a sorrir, porque ele sorria com certo constrangimento. Não que ele não, que fosse o caso
mas ele não gostava tanto quanto poderia ou deveria do sorriso verdade. dele. Então, ele não sorria tão à vontade. Você sabe uma coisa Aí que é eu muito... chamei a atenção dele para esse fato. Falei, agora você deve sorrir, mostrar os dentes. E agora eu vejo que você está sorrindo com E é muito interessante vontade. também, doutor, as pessoas elogiarem o seu sorriso, né? Dizer assim, eu ainda brinco, falo assim, esse sorriso não é meu, esse sorriso do doutor Klaus Schmidt. Não, é seu porque o sorriso é seu e a simpatia também. Beleza, doutor, mas ó, vamos. Eu tenho uma imagem, doutor, queria que o senhor comente. Vamos colocar essa imagem na tela aí, por favor, que é de um enxerto. Só para a gente entender, para o doutor explicar para a gente aí, ó. Essa imagem, por exemplo, como eu, além de ser especialista na parte de implantodontia e trabalharmos muito com estética, essa é uma imagem de uma recuperação de uma perda óssea em volta de uma raiz de um dente natural. Então, existem os enxertos não somente voltados para os implantes, que é o que nós tentamos evitar ao máximo, mas existem também os enxertos ósseos para a recuperação de estruturas perdidas em volta da raiz de dentes naturais. Ah, eu não sabia que isso acontecia, doutor. Sim, Você pode acontece perder parte óssea numa raiz? em volta da raiz, sim, por vários fatores. E o principal deles é a infecção. Uma infecção, um tártaro que para ali no local, por uma má higienização, formou a placa, depois formou o tártaro, e o tártaro começa a causar recessão na gengiva. Ela começa a descer, ou for para cima, vamos dizer assim, subir. E aí começa a aparecer a raiz do dente. E quando aparece a raiz do dente, retraiu a gengiva e também o osso. O osso também. Senão o osso ficaria exposto. E quando o osso retrai até um certo patamar, quando passa do limite, a raiz começa a ficar mole. Então, quando detectado precocemente esse tipo de situação, você faz o enxerto, você volta o osso, volta a gengiva e a raiz volta a se fixar novamente. O dente volta a ficar firme, ele perde a mobilidade que ele tinha. Então, é um outro recurso onde o enxerto hoje ainda é muito aplicado e é necessário. Para uma raiz, como é que a gente pode dizer? De um dente natural. Exatamente. Coloca outra imagem aí para mim também relacionada ao enxerto, para a gente, doutor, essa aí, ó. Essa imagem está configurando o seguinte, a gengiva de cima da pessoa que usa uma dentadura. Sim. Esse é o rebordo, é a parte mais baixa, e adentro nós temos o céu da boca, e na parte de fora nós temos a gengiva que foi cortada, foi retraída, e temos uma cânula injetando osso em forma de grânulos, granulado, né? Tá. Então, aquela cavidade ali chama-se seio maxilar, onde se instala a sinusite, onde ocorre toda uma infecção. Mas o enxerto não é dentro do seio maxilar normal. Existe ali uma membrana, pode ver na parte de cima, existe aquela parte vermelhinha ali dentro, que é a membrana da base do seio maxilar. Então, essa membrana, abre-se essa janela, levanta-se essa membrana, faz-se o enxerto ósseo entre a membrana e a parte do soalho do seio maxilar, que é a parte baixa, mais baixa, onde em volta dela tem a gengiva. Então pode ver, isso é um osso que atrofiou muito, por causa da perda dos dentes, precocemente, atrofiou demais, a estrutura aí teria talvez entre 2 a 3 milímetros de espessura. Não é possível fazer um implante nessa condição. Então essa é uma situação onde não se consegue evitar o enxerto ósseo. Então ele é feito dessa maneira, depois de injetado esse osso particulado nessa cavidade onde levantou-se a membrana, fecha-se, volta-se, coloca-se uma outra membrana por fora, volta-se o tecido gengival, dá o ponto, e esse osso vai se calcificar, vai maturar, ele vai formar osso no local e depois vai ser colocado o implante, como tem na outra ilustração. Doutor, quanto tempo, em média, tem para esse processo acontecer, essa calcificação ali a ponto de receber um implante? Em média de 6 a 8 meses. É o tempo transcorrido. Normalmente, com 6 meses já se consegue um ótimo resultado.
Porque esse osso enxertado, ele não vai ser o osso que vai estar ali daqui 6 meses. Ele vai servir como uma base, como um suporte para que as novas células, para que ele seja reabsorvido e as novas células ósseas, os osteoblastos, se formem no local daquela estrutura, para que a membrana não desça novamente. Então, é enxertado o osso, esse osso é reabsorvido e é neoformado pelos osteoblastos, que são os formadores da estrutura óssea. Então, em 6 meses, ele é removido, remodelado e ele volta a formar o osso novamente normal daquele paciente. Porque esse osso enxertado pode ser tanto desse paciente, ele pode ser doado de um outro paciente, que é o banco de ossos, ou ele pode ser até um osso vindo de uma outra espécie, normalmente bovino, que são os xenógenos. Os autógenos são os que são da própria pessoa. Depois nós temos os halógenos, que vêm de outra pessoa para nós, que são os bancos de ossos, e os xenógenos, que vêm de outra espécie animal. Normalmente é o chamado osso bovino, que é utilizado para esse tipo de situação. Deixa eu ir rapidinho para o intervalo e a gente volta na sequência, inclusive para mostrar já numa outra imagem, né, depois que foi feito ali o enxerto, o implante, para você entender. Não sai daí não, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você, esse é o plano. Conosco também o carinho sempre da Proeste Nissan e Zelar, distribuidora de águas. Até já.